gravar. Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia. Essa é a turma das quartas-feiras, se não estou enganado. Hoje é a quarta aula da nossa matéria de Cristologia. Esta é a quarta aula da nossa matéria de Cristologia. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, quarta aula da nossa matéria de Cristologia. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Nós teremos ainda mais 2 aulas, né, para a finalização desta matéria. A nossa última aula de Cristologia se dará no dia 1º de março, não é? E aí no dia 8 começamos a nossa nova matéria. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí, né? Irmão Kleber, irmão Lucas, irmão Fábio, irmã Vânia, irmã Angélica, Jennifer Jackson, irmã Daniele Militão, nosso querido Wince, né? Com um boné que nunca eu vou ter, por mais que eu quisesse, porque é só dele. E aí de mim, se eu tentar pegar esse boné, é porque dá zebra ali na casa dele. Obrigado pela irmã Isadora, irmão Zandro, irmã Fernanda, que daqui a pouquinho vão ficar visíveis. Também irmão Jobé, que está ali se movimentando. Fique tranquilo, irmão Jobé, quando puder, fique visível. E irmã Isabel, fique tranquilo, irmã Isabel já ficou visível. Obrigado, irmã Isabel. Eu sei que é batalha, luta, tudo parece que acontece na quarta-feira, né? Durante a semana parece tranquilo, né? Mas chega na quarta, é muita correria, muita batalha, mas é importante que estamos no poderoso nome de Jesus, juntos, vencendo. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui então na nossa quarta aula da matéria de Cristologia. Quero desde já agradecer os alunos, né? Hoje já é praticamente a metade do mês, né? Porque o mês de fevereiro tem 28 dias. Então, quero agradecer os alunos que já puderam, né, fazer os seus pagamentos do mês de fevereiro. Deus abençoe, recompense e continue prosperando a cada um de vocês. Os que não fizeram ainda, anotem, este mês não tem 30, este mês tem 28 dias. Então, a data limite para você proceder o seu pagamento sem a multa dos $10 será o dia 28. Por favor, anote para depois não haver nenhum tipo de mal entendido, né? Aí chega o dia 1º de março, você está fazendo o pagamento, mas infelizmente já com a multa de $10. Então faça um esforço na medida do possível para não deixar passar do dia 28, né? Até o dia 28 você pode fazer o pagamento sem qualquer multa depois dessa data, a menos que você nos apresente uma justificativa, né, bem coerente e bem convincente. Do contrário, é automático. Pagou no dia 1º de março, você já estará pagando com a multinha de $10. Perfeito? Vamos então para a página 3. Ainda estamos na página 3, o assunto é muito profundo, razão que acrescentamos uma aula a mais, para não ficarmos a desejar. Batismo no Espírito Santo. Nós estamos aqui falando a uma turma que quero eu acreditar que a maioria aqui são pentecostais. Posso estar enganado, né? Nós temos 2 outras turmas que temos ali ex-presbiterianos, ex-metodistas e ex-batistas, né? Então aí aos pouquinhos se ambientando no fogo do Espírito, que não é o caso aqui desta turma. Essa turma aqui, a menos que eu esteja enganado, é só me dizer, pastor, eu sou ex-presbiteriano, ex-batista, ex-metodista ou ex-luterano. Mas se nós não somos, se já temos essa raiz pentecostal, então podemos falar com uma boa liberdade, né? E por que não com profundidade sobre esta temática, que ainda, curiosamente, causa um pouquinho, né? Eu digo um pouquinho de polêmica, e vocês vão entender, né, que eu não vou aqui assumir nenhuma posição pessoal, tá? E muito menos pragmática. O que é uma posição
pragmática, insistir naquilo que eu penso. Eu creio que quem já me conhece há algum tempo já tem percebido que eu não gosto, é uma coisa que eu aprendi desde muito jovem, expor as minhas opiniões pessoais, e mais ainda em se tratando da palavra de Deus, né? Uma vez que tenho consciência do peso do chamado que Deus me tem confiado. É um chamado difícil demais, espinhoso demais, pesado demais e de uma tremenda responsabilidade. Então, tudo que eu falar de certo ou de errado vai afetar vocês, espiritual e emocionalmente. Então, todo cuidado da minha parte é definitivamente muito pouco. E mais falando desse assunto, que, repito uma vez mais, causa ainda um pouquinho de polêmica. Não deveria, mas causa por causa de que algumas denominações elas tomaram ou tomam, né, uma posição muito pragmática, ou seja, elas procuram interpretar na sua visão em detrimento ao que a Bíblia nos ensina. Mas vamos lá. Jesus disse que depois que ele ressuscitasse e fosse assunto aos céus, que está lá na nossa apostila, ele enviaria o Espírito Santo. E tal aconteceu 10 dias após ele subir ao céu. Aí nós temos esses textos de João 14, 16 a 20, onde ele dá a promessa, ele reforça essa promessa no Evangelho de João 16, do 5 ao 15, e essa promessa ela é de novo reforçada em Atos, capítulo 1, versos 3 ao 5, e é consumada, ou seja, ela passa a ganhar efeito prático em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Bom, agora eu vou fazer uma abordagem aqui que, repito, não posso e não estou sendo pragmático, ou seja, eu expondo o meu ponto de vista, mas vamos trabalhar com o que a Bíblia nos expõe. Vamos lá. Algumas denominações, e eu falo isso com respeito, não falo isso para criar debate, muito menos polêmica, mas temos que esclarecer o que está escrito e o que não está escrito nas Sagradas Escrituras. Vamos lá. O que está escrito e o que não está escrito. Durante mais de 80, 90 anos, algumas denominações têm ensinado que a evidência inicial que detecta que a pessoa houvesse sido batizada com o Espírito Santo é o falar de línguas. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu falar isso? Mas, curiosamente, eu não encontro um versículo que me deixe isso claro. Eu posso até usar um versículo sozinho, isoladamente, e criar uma interpretação muito pessoal, que é o que tem, infelizmente. Não me queiram a mal, não estou aqui criticando a nenhuma denominação, por favor, não me mal interprete. É a questão de sermos realistas, tá? Eu não vejo um texto claro que indique que o falar em línguas é a manifestação inicial do batismo no Espírito Santo. Aí nós vamos a Atos capítulo 10, quando o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, e outras manifestações que, interessante, no livro de Atos não são muitas, são poucas e isoladas, tá? Em Atos capítulo 2, nós vemos ali um grupo, não sei se vocês já observaram isso, tem uma listinha ali de 27 nações, né? Como é que eu sei que são 27 nações? Vamos em Atos, capítulo de número 2, para que isso fique bem esclarecido, para não dar dor de cabeça em ninguém, como eu estivesse impondo um ponto de vista meu, ou seja, não estou, insisto, querendo de forma nenhuma ser pragmático. Ok, Atos capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 4 é a descida do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele vem em cumprimento a uma promessa que o Senhor Jesus fizera lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16. Essa promessa é reforçada
em Atos 1, 3, 5, e aí vem o cumprimento. Só que esse cumprimento ele é parcial. Por quê? Porque a profecia plena, né, que Pedro cita a partir do versículo 16 de Atos, capítulo 2, ela está ligada mais a Joel 2, 28, 32, do que a promessa em si, feita pelo Senhor Jesus em João 14 e em João 16. Então, aí ocorre coincidências, né? Então, a manifestação do derramar do Espírito Santo e dos dons de línguas coincide com parte da profecia de Joel. Mas se você prestar atenção no versículo 5 ao 13, eu vou ler esse texto agora com vocês, abra por favor, Atos 2, 5 ao 13. Tenho certeza que vocês já leram esse texto por dezenas de vezes, muitas vezes, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, só que nós não, muitas das vezes, né, não nos detemos nos detalhes, não prestamos atenção nos detalhes. Eu quero que vocês enxerguem os detalhes aqui. Atos 2:5. Eu estarei lendo na Almeida Revista Atualizada, tá? Não estou usando a corrigida, mas estou usando a Almeida Revista Atualizada, só para você se orientar, se de repente você perceber que uma frase, uma palavra está fora de jogo, está fora de lugar, é porque eu estou usando a ARA. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Tem uma tradução que diz: estão cheios de mosto. Ok. Vamos a alguns detalhes que eu tenho certeza absoluta. Se eu estou errado, que me corrijam, que me interrompam. Levante a mão, pastor, eu já sabia disso. Ou eu não tinha noção exatamente do que está o texto nos apresentando. No versículo 6, muita atenção aqui, quando nós estamos lendo, olha, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu leio 6 porque olha a explicação que o 7 nos dá. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Galileus, anote isso. Galileia era considerada a região norte de Israel. Vou repetir. Galileia era considerada a região norte de Israel. E ali normalmente não se falava o hebraico. Era um tanto esporádico o uso do hebraico, e sim do aramaico. Então o aramaico era mais comum na Galileia de ser falado em comparação ao hebraico. São idiomas parecidos, mas a popularidade do aramaico se tornou muito mais forte no norte de Israel do que no centro e no sul. Então, primeiro detalhezinho aqui. Todas aquelas pessoas estavam falando em aramaico, se você observou o texto. O verso 8 confirma isso. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E essa língua materna é o aramaico. Agora, o que mais nos surpreende está aqui, ó. Uma listinha de regiões
quando você pega a geografia bíblica e começa a destrinchar o estudo de uma por uma, você vai descobrir que elas envolviam um total de 27 nações. Vamos então conhecer essas regiões a partir do versículo 9. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, judeus, cretenses e arábios. Vamos então contar as raças ou as etnias ou os povos. Partos, 1, medos, 2, elamitas, 3, naturais da Mesopotâmia. Não poderíamos dizer 4, mas dentro da Mesopotâmia tinha em geral 6, de 3 a 6 nações, então 10. Judéia, 11, Capadócia, 12, Ponto, 13, Ásia, 15, Frígia, 16, Panfilha, 17, Egito, 18, regiões da Líbia, aí seriam 3, 19, 20 e 21, imediações de Cirene, 22, romanos, 23, judeus, 24, cretenses, 25, arábios, tinham 2 tribos, 26, 27. Então, 27 nações estavam ali reunidas em Jerusalém, e todas falando em aramaico. Estão percebendo? Então, a manifestação do dom de línguas aqui não foram línguas angélicas ou celestiais, mas foram línguas terrenais, terrestres. Tanto que a palavra grega que aparece neste texto, você não vai ler aqui em português, não é? Mas quando você, por exemplo, lá no versículo 6, quando você lê, e cada um os ouvia falar na sua própria língua, como também se repete a mesma palavra grega no versículo 8, própria língua materna, tá? Essa é a palavra grega glossolalia. Glossolalia quer dizer idiomas terrestres, idiomas humanos. Então, o Espírito Santo estava ali capacitando aquelas nações a falarem um só idioma humano. É o trabalho inverso da Torre de Babel. Lembram-se? Na Torre de Babel, naturalmente, o idioma, a língua era uma só. Quem se lembra disso? Era um só idioma. Todo mundo falava um só idioma. Mas devido à desobediência que o povo teve em fazer uma torre, todo mundo ficar juntinho, aí desce o Senhor nosso Deus e divide as línguas. No dia de Pentecostes está totalmente invertido. É o completo inverso. Né? Ali estão 27 nações e ao receberem o poder do Espírito Santo, elas passam a falar uma única língua, que é o galileu ou o aramaico. Muitíssimo interessante. Aqui, com todo respeito, pecam as denominações em afirmarem que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo seria o falar em línguas, porque tomam esse texto e de forma isolada, mas se esquecem de fazerem a exegese, ou seja, a análise do texto original no grego, que vai mostrar a palavra grega glossolalia, que são Pastor, idiomas terrestres. Sim. Sobre isso aí, eu já tinha ouvido dizer inversamente o contrário, que os varões falavam em aramaico e cada um dessas tribos ouvia no seu idioma materno. No seu idioma quer dizer o quê? Que o egípcio ouvia em egípcio, que os varões falavam em aramaico e cada um ouvia na língua do seu país. Esse é o conceito que eu tinha durante mais de 40 anos, até que fiz uma investigação profunda no texto grego, ao contrário. É o total contrário. Porque nos livros da IBAD, da maioria das fundações teológicas, é isso que está escrito. E eu sei disso. Isso foi um problema de hermenêutica e de exegese. Minha cabeça está fazendo assim, ó, bum! E agora, Eu estou como tentando mudar? assimilar. E agora, como corrigir isso agora? Como é que a gente vai provar?
E a grande maioria não bate na parte da hermenêutica, da exegese. Aí Porque cria. eu vou ser sincero com o senhor. Isso aqui que o senhor falou, eu estou ouvindo a primeira vez na minha vida. Mas eu, A minha mente está trabalhando para assimilar isso agora. Não, mas é natural que o irmão esteja ouvindo pela primeira vez. Eu ouvi isso que eu estou passando para os irmãos há 50 anos. E passei uma boa parte da minha vida ouvindo a versão que é mais conhecida, que é a versão que o irmão conhece. Entende? Então, eu passei uma boa parte da minha vida convivendo com as duas versões. Aí chega no ponto que você tem que, não querendo duvidar da palavra dos mestres. Eu falei, ok. Então, eu vou perguntar ao mestre, que na época era vivo, pastor Antônio Gilberto, o que o senhor diz? Ele franziu a testa e disse, meu irmão, isso é muito pragmático. Como assim pragmático? Eu vou te dar as ferramentas e você vai investigar. E você vai chegar à sua conclusão. Ok. Ele me ensinou o grego em 2 anos e 22 meses, desculpe, 2 anos e 2 meses. Depois que eu entrei a fundo no grego, comecei a fazer a análise dos textos. Aí, certa feita, de passado uns 3, 4 anos, quando eu voltei a estar com ele, fiquei de boca aberta. Pastor, que é isso, pastor? Meu irmão, eu lhe dei as ferramentas. Eu não posso tirar conclusões em seu nome. Sua cabeça é uma coisa, mas pastor, eu passei a vida. Eu tinha o quê? Um pouco mais de 25 anos de convertido. Eu passei uma boa parte da minha vida ouvindo uma versão, mas o irmão tem que ouvir 2 a 3 versões e chegar à conclusão. E aquilo ali me deixou preocupado, tanto que eu tive que ter uma certa reserva com quem eu conversava esse assunto, entendeu? Até que depois de alguns anos passei a ter firmeza, né, dentro da hermenêutica e da exegese. Está entendendo? É um assunto que causa um pouquinho de polêmica, porque são A minha duas mente, versões. eu vou ser sincero com o senhor, a minha mente está travando. Mas dê uma olhada Desculpa no a minha texto grego. ignorância, Não, mas vai no texto grego, que o irmão vai descobrir a palavra glossolalia. E vai buscar no não, dicionário. eu sei disso aí. Só que eu não tinha associado. É porque a mente, naquela versão, aquela versão, que a gente não para prestar atenção. Exato, exato, exato. Meu Os Deus do irmãos estão céu. entendendo? Eu não estou querendo ser Porque polêmico, de forma nenhuma. eu já li o texto em grego. Hum, eu Eu não já estou li o texto querendo em ser grego, só que polêmico e eu nem passo por debater cima este disso. assunto, mas é o tipo da coisa que, por alguma razão, invertem a ordem da correta interpretação. E aí causa, normalmente, aflição. O que é isso? Eu aprendi uma coisa, mas a coisa é ao contrário? É ao contrário. Porque aí eu deixo com que você fique à vontade em fazer a análise. Claro, isso não altera Ô, a pastor, questão da. pode tirar umas 2 semanas para passar na sua casa para nós acertar o negócio? Para maio eu estou tranquilo. Abril, março e abril eu estou até o pescoço, mas para maio estou tranquilo. Podemos até conversar, sem nenhum problema. Eu vou ter que passar umas 2 semanas aí para nós acertar os negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Para maio eu estou mais tranquilo. Para março e abril eu estou realmente enforcado. Né? Mas para maio está maravilhoso. Quantos de vocês estão entendendo um pouco do. Sim. Então, é esse texto aí que ele se baseia na evidência do Espírito Santo. Eu achei Exato, que era exato. aquele quando Pedro chegou na casa de Cornélio. Eles usam 2 textos, este e o 10. Mas o 10 também não tem cabimento. Vamos dar uma lidinha rápida e fazer uma análise lá em Atos capítulo 10, também não encaixa. Vamos lá em Atos 10. Esse texto é um deles. E Atos 10. Vamos em Atos 10. Que é onde o gente recebeu, né? Aqui. Ele sempre fala disso aqui lá na igreja. Atos 10. Atos capítulo 10. Ok. O texto é muito longo, deixa eu pegar exatamente a parte que o Espírito Santo cai em toda a família de Cornélio. Atos 10, 17.
Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: aí estão 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Verso 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Verso 32. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faça o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus envia aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou-se por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas. Aí Pedro continua o discurso. Agora, o ponto que mais nos chama a atenção é o verso 44. Olha só. E ainda Pedro, lembre-se que Pedro aqui ainda está na casa de Cornélio. Quantos estão entendendo, gente? Pedro ainda está aqui na casa de Cornélio. Então, olha só. E ainda Pedro falava estas coisas, e o que acontece? De repente, Pedro estava falando de toda aquela narrativa. E o que acontece de repente? Caiu Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, olha que coisa louca, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura podem alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que foram batizados em nome de Jesus Cristo. E lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Não sei se vocês perceberam que tem algo muito diferente, que lemos, passamos por cima do texto e não entendemos. Olha só. Verso 46. Por favor, coloque a sua atenção no verso 46. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo
a A Deus. Deus. Como é que sabiam eles que estavam engrandecendo a Deus? O texto diz, estavam falando em línguas, correto? Se estavam falando em línguas, geralmente quem fala em línguas não se entende, ou se entende, a menos que haja intérprete, correto? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Quando se fala em línguas, a gente só entende o que está sendo falado em línguas quando Então, Deus levanta alguém para interpretar. Sim ou não? Sim. Sim. Então, o que o texto está querendo nos dizer? que De novo, falava pela aramaico. Exatamente. levantar- De novo, o fenômeno da glossolalia acontece. Pela Glossolalia. segunda vez. Pela segunda vez. Olha que coisa fantástica. Gente, nunca ninguém percebeu isso. Porque se o texto está aqui dizendo, é o texto, não estou eu dizendo, é o texto. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Como é que Lucas, que registra essa narrativa, sabia que estavam falando em línguas e não falar em línguas estavam engrandecendo a Deus? Resposta, porque estavam falando em aramaico. Estavam de novo falando em aramaico. Meu Deus, nunca ninguém percebeu isso? Não, Alguém já a tinha gente percebido isso? foi ensinado. Pastor, como que é a palavra? Glossolalia? Glossolalia é a palavra como está no grego. Glossolalia. Línguas terrestres ou línguas humanas. Não estou querendo ser polêmico, estou trazendo algo à tona que não é normal ser investigado, estudado, claro. Então, as línguas celestiais só vai aparecer na carta de Paulo. Exatamente. Na igreja de Corinto. Exatissimamente. Vamos Quando fechar. Paulo coloca as mãos sobre os discípulos de João, ali é. Ali muda o Ali assunto. é. Ali quando é, Paulo chega, né, fala, foi exato. batizado em nome de João. Aí fala, não, você tem que ser batizado Maravilha, em nome de Jesus. exata. A história muda. Chegamos juntos à conclusão. Ali é. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Número 1. Meu não Deus, é necessário. o Augusto Nicodemos estava quase certo. Quase. Gente, é perto do calvinista. Quase. Vamos Se a fechar gente essa for olhar, questão. pastor, o texto é muito semelhante, tanto É aqui muito. como lá. É muito semelhante. Vamos lá, Mas, então. no caso, muda a conotação, então, do grego, e não da nossa Exato. tradução. Por isso Exato. que É um essa... problema de tradução. Quando nós, ou a maioria dos leitores em língua portuguesa, decidem traduzir o texto ao pé da letra, causa essa dificuldade. Ou esse pragmatismo. O que é uma visão pragmática? É uma visão pessoal. Ou via da pessoa ou via denominação. Porque desconhece o que está no texto original. Porque isso é um assunto difícil. E todos os assuntos difíceis precisam ser analisados dos dois lados, ou dos três lados. Do lado da literalidade, não é? Do lado da hermenêutica e do lado da exegese, que é o que diz o texto no original. Irmã Jennifer, tem uma pergunta. Sim, pastor, tem em ordem como que acontece, assim, dizendo que a pessoa tem que ser batizada, tem que aceitar a Jesus? Como tá dizendo, esse é o ponto que eu vou chegar agora. Isso vai muito da soberania de Deus. Ele faz como ele quer, aonde quer, embora ele deixe pistas para que compreendamos alguns dos procedimentos da ação do Espírito Santo. Mas uma coisa é dele dar pistas para entendermos um pouquinho dos procedimentos. E a outra coisa é afirmarmos os procedimentos de forma sistemática ou cronológica, que neste caso não tem como se aplicar. Eu estou batendo essa tecla porque existe o chamado dom de línguas. Uma coisa é falar em línguas e outra coisa é o dom de línguas. Para alguns, Deus dá o dom de línguas, que é diferente do falar em línguas. Não sei se vocês já conheceram ao longo da vida aquela pessoa que é batizada no Espírito Santo, fala uma única vez em línguas e depois não fala nunca mais. Alguém já viu? Já teve esse conhecimento? Já conheceu pessoas assim? Sim ou não? Sim. Ela nunca mais, ela fala uma vez só.
e não volta nunca mais. Ó, o que é isso? Estranho. E aquelas que voltam a falar, essas são portadoras do dom de línguas. Pastor, detalhe, tem o dom e tem variedade. Porque meu Essa avô, é uma outra situação. É um desdobramento. A variedade de línguas é um desdobramento do dom de línguas. É um desdobramento. Tipo assim, E tem a interpretação de línguas. Pela sonoridade, meu avô falava só um modo. Entendeu? Yeah. Pela sonoridade, meu avô falava só uma língua. Dava para entender pela sonoridade. Perfeito. Já eu fui batizado com variedade. Variedade. E tem interpretação. Pastor, deu dor da cabeça. Não, irmãos, nós estamos entrando numa profundidade que não é comum. E eu estou trazendo esse assunto à tona não para polemizar ou debater, mas para esclarecer. Uma pergunta. Teríamos que tomar uma aula completa só para falar dos dons espirituais. E falar desta parte, ela é muito profunda. Sim. Só uma pergunta, porque botou uma dúvida. A questão da interpretação de língua pode ocorrer somente uma vez também? Não. Em se tratando de dom de línguas, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 14, aí nós temos que, agora, o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ali é uma normativa. O que é uma normativa? Como a coisa funciona. É como você compra um aparelho eletrônico, ganha um manual de instruções. O manual de instruções tem qual objetivo? Ensinar você como usar o aparelho. O dom, ali temos o capítulo 1 Coríntios 14, como usarmos 3 dons. O dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Se você nunca leu, comece a ler esse capítulo 14 inteirinho. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Versículo de número 7. Não, de número 5. 14:5. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais porque me profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, ou seja, salvo se as interpretar para a igreja receba a identificação. Voltamos para o 4. Vamos lá então para o 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, a primeira função do dom de línguas, edificar a si próprio, no momento que não há interpretação. Mas no momento que a edificação é para a igreja, é necessário haver interpretação. Mas como é que você sabe que aquela manifestação em línguas é de interpretação para a igreja? Pelo discernimento que é dado de forma automática àquele que está falando em línguas. Olha que interessante. O camarada está falando em línguas, então ele está discernindo. Há necessidade de um intérprete. Pode ser ele mesmo, por isso que é uma coisa muito interessante. Pode ser ele mesmo, Deus usar para trazer a interpretação, ou pode ser outro. E era o problema que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto não havia suficiente discernimento. Então, era uma confusão generalizada. Estava uma gritaria, todo mundo falando em línguas e nada de intérprete, e nada de ordem. Aí Paulo recebe do Espírito Santo uma orientação. Tá muita bagunça. Pelo menos até dois. E que haja um intérprete. Se a mensagem é para a igreja. Se a mensagem não é para a igreja, quietinho e edifique-se a si próprio. E Deus é Deus de quê? De ordem e decência. Não é muito que está ali o poder ou a presença de Deus. Na igreja de Corinto era uma loucura, era uma balbúrdia, era uma gritaria, era um querendo gritar mais do que o outro e não tinha nenhum tipo de fundamento ou edificação. Vamos lá, versículo 5, eu vou ler de novo. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais porque profetizastes, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo, quiser anotar aqui, salvo, ou seja, com exceção que seja para interpretar, para que a igreja seja edificação. Versículo 6.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência de profecia ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou a cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, olha que interessante o verso 9, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Aí eu vou descendo lá no versículo 13, 14 e 13. Me acompanha, por favor. 1 de Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Estão anotando aí? Essa aqui é uma ordem. Você quer que o dom espiritual funcione? Tem que seguir a ordem. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha o problema em Corinto. Não vou tomar mais tempo, só quero fechar essa visão aqui para você, de uma vez por todas, enxergar o que a Bíblia diz. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, e sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Verso 21. Aliás, verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. Alô? As línguas não é sinal para os crentes. Como é que é? É o que está escrito aqui. Mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem, ao contrário. Oh, meu Deus! Pois se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo indouto, ele é convencido por todos e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Leiam depois com calma todo o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem já leu todo ele uma vez? Todinho. Quantas vezes? 2 vezes? 3 vezes? Já li 4. Leia 5. Leia 6. Leia 10 vezes. Vai saltar coisas nos seus olhos que você parece que nunca leu antes. Esse é um dos capítulos mais difíceis do Novo Testamento, mas é um dos mais profundos e um dos mais esclarecedores sobre o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, eu motivo você a ler e fazer um estudo a fundo. Existem bons comentários bíblicos pentecostais sobre o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um manual do bom funcionamento desses 3 dons que eu acabei de mencionar. Quais são esses 3 dons que eu mencionei? Alguém se lembra? Eu falei de 3 dons. Profecia e interpretação. Dom de língua, profetizar e interpretar. Isso, dom de profecia, dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, por favor, leia mais de uma vez. Se possível, 10 vezes, eu te garanto. Quando você ler a 11ª vez, vai saltar nos teus olhos coisas que você não tinha enxergado antes. E procura um bom comentário. Eu posso, se você quiser, recomendar aqui uns 5 boníssimos comentários bíblicos de cunho pentecostal que vão lhe ajudar a entrar na profundidade do texto.
E aí você vai, como é que é? Eu decidi dar essa abertura sobre essa temática, porque é uma temática que pouco ou nada se fala, tá? E é interessante, né? O Jober aqui faz uma abordagem, me permita, Jober, falar. Jober aqui faz aqui uma contribuição importante, e eu tinha pensado isso ontem, conversando com um pastor que ele valoriza muito, né, o falar em línguas nas igrejas, né? O irmão Jober aqui comenta, né? Pastor, mais porque as igrejas insistem em achar que falar em línguas é mais importante. Não é. O próprio Paulo deixa aqui claro, falar em línguas não é mais importante. Ele deixou bem claro, quem dera que todos pudessem profetizar da maneira correta, como nos ensina, né, o texto do Novo Testamento, né? Mas hoje se inverteu, por haver um conhecimento muito raso sobre os dons espirituais, e pior do que ter um conhecimento raso, uma vez que se tem um conhecimento raso, é claro que não vai se ensinar com profundidade como a coisa funciona. 1 de Coríntios, sim. A última pergunta, então, que veio na minha mente aqui agora. Ok, os pentecostais, para eles ser pastores, qualquer diácono, anyway, qualquer coisa, eles precisam ser batizados com o Espírito Santo e testificar essas línguas. Né? Lá na minha igreja, sempre tem pessoas que é batizada, só que não fala mais em Espírito Santo, né? Não fala mais um dom ali, então ela não recebe nada, né? Continua como se não tivesse. Né? Por mais que o sonho dela é ser alguma coisa, seria. E os neopentecostais, eles não acreditam e tal. Então, de onde que eles tiram isso? Para você ter um cargo, exemplo, ser pastor, diácono e tal, você deve ou você não precisa ter? É bom ou é bom ter? Há um problema. Colocarmos na Bíblia o que na Bíblia não está registrado. Respeito a visão das denominações. Entendo-me bem, irmãos. Respeito e respeitarei sempre. Entretanto, não existe, ao menos que alguém me ajude a detectar esse texto, não existe nenhum texto na Bíblia Sagrada que seja um mandamento, uma regra que imponha ao obreiro ser necessariamente batizado no Espírito Santo. Não existe. Se alguém encontrar esse texto, I'm here, estou aqui, estou aberto, não tem problema, tá? Mas não existe. É considerado uma recomendação, ok, válida, certo? Mas biblicamente eu não vejo. Requisitos do obreiro, irmã Angélica. Requisitos para um obreiro, diáconos e presbíteros. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta a Timóteo. Estamos falando de cristologia, mas não estamos fugindo do assunto, não, gente. Está tudo ligado com Jesus. O negócio é longo. O negócio dá pano para batismo, para bata de batismo. 1 de Timóteo, capítulo 3. Todo o capítulo 3, na verdade, do 1 ao 13, são as qualificações dos bispos e dos diáconos. Os bispos seriam hoje pastores evangelistas, né, e presbíteros e diáconos. Em nenhum dos 13 versículos, leia depois com bastante atenção, em nenhum, absolutamente nenhum dos 13 versículos, entre o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, fechando no 13, não existe nem ordem e nem recomendação, nem mandamento e muito menos ordenança que diga o obreiro para ser bispo, evangelista, pastor, diácono tem que ser necessariamente batizado no Espírito Santo. Não está aqui. Não existe esse texto. Eu lembrei do texto aqui que o pastor me falou na época. Está em Atos 6, que diz assim que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Então, quer dizer que eles conotavam isso como ser batizado do Espírito Santo. Há uma diferença entre o enchimento do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. São duas coisas separadas.
Oi, mano, deixa eu interromper. O pastor que te falou estava errado, porque no texto de Atos fala que a virtude do Espírito Santo é o batismo. A virtude, não ser cheio. Exatamente. Os O ser apóstolos cheio. já foi cheio, já. Os apóstolos já eram cheios antes. O batismo com o Espírito Santo é virtude para evangelizar. O propósito dele é versículo 3. evangelizar. Ele se Vamos enche ler da esse- virtude e passa para o evangelismo. Deixa eu pegar o gancho aqui do Lucas. Lucas, Atos 6:3. Batismo nas Mas, águas. irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais encarregamos deste serviço. Não está falando aqui da virtude do Espírito, que diz lá em Atos capítulo 1. Vamos lá em Atos 1. Nós temos que olhar o que as palavras bíblicas nos ensinam. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, diz uma tradução. Uma outra diz: recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra virtude ou poder no grego é dunamis, que é a raiz da palavra que conhecemos por dinamite. É o revestimento. O enchimento é a residência, é a habitação do Espírito Santo. Já o batismo no Espírito Santo é o revestimento que traz o sobrenatural, ou a manifestação da grande maioria dos dons espirituais. É estudarmos texto, contexto e significado das palavras bíblicas dentro do texto. Do contrário, eu estou forçando uma interpretação pragmática, ou seja, pessoal. E aí temos que ter o devido cuidado. Gente, eu vou me limitar por aqui, senão a gente não sabe. Senão não estaremos estudando pneumatologia, né? Que é um assunto que nós vamos ter lá no médio em teologia, né? O estudo dos dons espirituais e do Espírito Santo. Mas nós estamos em cristologia, né? O estudo da pessoa de Jesus Cristo, que queiramos ou não, nos leva, né? A estarmos ligados com algo pertinente ao Espírito Santo. Aliás, só para fechar aqui, para deixar vocês um pouquinho incomodados para começarem a pensar dentro da Bíblia. Vocês sabiam, biblicamente, que Jesus não está presente em nosso meio? Quem sabia disso? Que Jesus, não é? É normal dizermos isso, não é errado. Deus está aqui, totalmente correto. Mas dizer Jesus está aqui é um tanto curioso, tá? Por quê? Jesus, fisicamente falando, está lá em cima, à direita do Pai Celeste. Como é que é? Como é que é? Vou repetir. Jesus, ó, Ei, se o cara fisicamente. falar Jesus está aqui, ele rasgou João 14. Eu tô indo. Exatamente. Exatamente. Ó, João Eu tô 14, Jesus foi. indo. Eu tô indo. Mas quem Jesus enviou para representá-lo, para falar da parte dele? Quem ele enviou? Espírito Santo. Espírito Santo. Então, essa é a questão. Então, o Espírito Santo é quem está entre nós. E ele representa e ele fala da parte tanto do Pai, que lá está em cima, e do Filho, que está lá em cima. Mas quem está aqui embaixo conosco? O É aquele Espírito famoso Santo. versículo, pastor, quando começa o culto, porque Jesus disse: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei. Pelo Espírito Santo, é correto, mas é o Espírito Santo que está entre nós, trazendo a presença do Pai e do É aquele simbolismo, irmã, do casamento judaico. Antes do noivo vir, ele manda o amigo. O amigo do noivo vai visitar. Só que a noiva tem que tratar o amigo do noivo como noivo. Para o noivo falar, ó, ela está se comportando bem.
Não, da exato, noiva exato. para o noivo. É isso que acontece quando a Fisicamente, gente vamos ora. conhecer Quando a gente ora, Jesus. e a Bíblia fala, pastor, a Bíblia fala que a gente deve orar como convém, e que o Espírito leva as nossas orações com gemido inexprimível nosso, ele leva as nossas orações. Assim como o amigo do noivo trazia notícia à noiva, o Espírito leva as nossas orações como para Deus, para Jesus, que é o nosso noivo, no caso. Pegando o gancho do Lucas, né? Está travando a conexão do nosso irmão Lucas. Pegando o gancho do Lucas, tem uma outra questãozinha de desconhecimento bíblico. Pessoas, obreiros, pastores, não é crítica, é uma observação, por favor. Entram no púlpito, Senhor Jesus, nós te oramos, para tudo. Para tudo. Jesus ensinou que temos que orar ao Pai Ai, em o nome de Jesus. É pecado orar a Jesus direto? Não é pecado, não, mas será que a oração está chegando rápido? Temos que ter muito cuidado com o que a Bíblia nos ensina. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Então, a chave da nossa oração é ao Pai Deus. em o nome de Jesus. Não pega atalho, não. Não ora diretamente a Jesus, não é pecado, deixo bem claro, não é pecado você orar diretamente a Jesus, mas a oração ela não vai ter a mesma eficácia. Por quê? A eficácia está na obediência e em seguir o que a Escritura tem nos orientado. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Eu sei que, infelizmente, muitos obreiros vão continuar insistindo. Senhor Jesus, aqui estamos para abrir esse culto, te pedimos. Não é pecado, mas a eficácia da oração fica sensivelmente comprometida, né? É aquele negócio também, não quero puxar um assunto que não tem provavelmente nada a ver, aquelas pessoas em um dia de ordenação de obreiro, tá lá com 1 litro de óleo derramando na cabeça, eu te consagro pastor, eu te consagro evangelho. Não existe isso na luz da Bíblia. No Antigo Testamento, sim, mas no Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos orientaram separação de obreiros com derramamento de óleo. Era o símbolo do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, apontando para o que ele viria. Você tem que ter muito cuidado. Você vai ver isso nas redes sociais, muitos obreiros derramando óleo para separação de obreiros. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Se fosse, Jesus teria ensinado, Paulo teria ensinado nas suas 13 epístolas, se foi um simbolismo usado no Antigo Testamento, onde reis, profetas e sacerdotes, eles sim, foram os únicos no plano bíblico que eram ungidos com azeite, porque estavam representando a futura habitação do Espírito Santo nos tempos do Novo Testamento. Então, qual é o procedimento para a separação de obreiros? Imposição de mãos. Quem sabia disso? Ou não? Quem sabia disso? Imposição de mãos. Agora, se uma igreja não segue essa orientação bíblica, uma pena, porque estão fora do plano bíblico. Vamos lá. O lenço que envolvia... Sim. Fala. Não saindo fora desse assunto, se o senhor não quiser responder, não precisa, mas aí, já que nós já entrou nesse assunto, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, se não é bíblico falando que a pessoa precisava ser batizada com o Espírito Santo para lavar carne. Então, exemplo assim, a minha denominação fala, se você for divorciado, você não pode ser pastor, exemplo assim, tem um presbítero da minha igreja que ele foi divorciado, casou de novo. Por isso, ele já não é mais presbítero, mas ele não entendeu? Ele não senta lá na frente, ele não entendeu? E o que o senhor acha disso? Bom, eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia fala. Isso é a Bíblia que fala. Ele divorciou enquanto cristão, irmã? Enquanto cristão, ou ele veio do mundo divorciado e depois se converteu? Bom, porque se ele se divorciou enquanto cristão, não pode. Então, se ele se divorciou como cristão, não, porque a Bíblia deixa bem claro, tem que ser marido de uma só mulher. E ele já sabia. E a mulher que se divorcia dele? Não, aí ele não é o divórcio. Aí ela abandonou a fé e foi embora.
Se ela quis abandonar a fé e se divorciar dele, aí ela foi embora. Agora, se divorciou dele ali, ele já não pode mais ser, mesmo ela permanecer na fé. Se ela divorciou e permaneceu na fé, não pode. A não ser que ela queira abandonar a fé e abandonar a questão ela é fechada da seguinte maneira, irmãos. Presta atenção, e fechamos a questão assim. Um obreiro divorciado, vamos olhar à luz da Bíblia. Que referência ele tem de família? Só isso. Que referência ele tem de família? Divórcio é o plano original de Deus? Resposta: não. À luz da Bíblia, não é. O divórcio é uma concessão. O que é uma concessão? É uma válvula de escape. Mas no momento que se lança a mão dessa válvula de escape, o obreiro, ele tem esse direito de lançar a mão desta concessão, só que ele perde direitos. E um deles é de ser obreiro. Então, se ele honra a Bíblia, amém. Se ele não honra a Bíblia, aí o negócio fica estreito. Sim, pastora Arlete. Uma pergunta, nesse assunto aí mesmo, já que está no assunto, né? Eu não vou ficar muito nesse assunto, porque eu preciso prosseguir, então eu só vou responder assim agora nessa parte, e aí a gente avança. E o pastor que é divorciado, aí não casa, e ele pode ficar na frente do trabalho, de ser pastor, dirigir igreja? À luz da Bíblia, não vejo apoio. À luz da Bíblia. E o pastor que é divorciado e casa? À luz da Bíblia, eu não vejo apoio. À luz da Bíblia. Se alguém está fazendo isso, não é um problema meu. É o problema dele com Deus e a Bíblia. Mas à luz da Bíblia, entendeu? Não vejo apoio. Se alguém me mostrar um texto que me dê esse apoio, estou aqui, gente. Me ajudem, pelo amor de Cristo. Preciso ser ajudado, mas eu não tenho visto até hoje nenhum apoio bíblico a esse tipo de comportamento. Não vejo a Bíblia apoiando, ok? Vamos lá. Jesus da glória. Isso é só porque é cristologia. Imagina se não fosse. Meu Deus. O lenço que envolvia a cabeça de Jesus. Estou achando, não graça, né? Mas isso é um assunto muito profundo. Tudo que está relacionado a Jesus abre um leque enorme. Vamos lá. Esse detalhe é narrado por João. Era o costume visitante deixar um lenço branco na casa que visitara, em sinal que um dia voltaria. Vocês observaram que na ressurreição de Jesus, o lenço que cobria a mortalha, ou seja, as vestes funerárias que Jesus foi sepultado, ele é deixado no momento da sua ressurreição. Jesus ele deixa uma mensagem: morri, ressuscitei, mas estou voltando. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 20? Não sei se você já observou isso. Evangelho de João, capítulo 20. Meu Deus! A Bíblia tem os códigos que precisamos aprender a interpretá-los. Jesus, vamos lá. João, capítulo 20. João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Agora, preste atenção aqui, ó. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Verso 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis. Isso aqui é chamativo, gente. Que era normal. Olha só que coisa curiosa. Na mortalha, que era na vestimenta funerária, o defunto está completo, tá? Com os lençóis e com o lenço que cobria a cabeça. Mas a testemunha ocular, chamada quem? João, afirma. Alô? Não é o pastor Luiz Prestes que está afirmando, é João. E ele escreveu aqui, ó. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus,
e que não estava com os lençóis, ou seja, originalmente Jesus não foi sepultado com um lenço na cabeça. Alguém está me entendendo, sim ou não? Originalmente Jesus não foi sepultado. Oh, mas encontraram o lençol que cobria a cabeça em um lugar separado. Aí Jesus está deixando um recado bem claro, ó, estou voltando. Estou voltando para o meu povo, porque era um costume, gente. Jesus era judeu, então ele deixou bem claro as marcas da ressurreição dele e, sobretudo, da sua promessa em voltar a vir. Irmãos, quantos de vocês creem que Jesus vai voltar? Alô? Tem alguém que crê? E alguém aqui não levantou a mão, não está crendo, não. Quem é que crê que Jesus está voltando? Ô, Papai do céu! Senhor, é para tudo para a gente fazer uma oração para trazer convencimento a você que ainda não crê que Jesus está voltando. 7. A ressurreição e aparição de muitos santos aos moradores de Jerusalém. Somente Mateus narra esse episódio. Não sabemos os seus nomes, nem o que disseram, mas muito provavelmente eles apareceram aos habitantes de Jerusalém. E depois, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma conjectura, não é uma afirmação. Tanto que eu fiz questão de colocar aqui na apostila para vocês pesquisarem, porque isso não é uma afirmação. Então, há uma conjectura de que depois destes que apareceram ressuscitados vivos em Jerusalém, alguns deles, ou todos eles, foram trasladados ao céu. Repito uma vez mais, isso aqui é uma conjectura, não é uma afirmação, não é? Porque o evangelista Mateus não faz nenhuma abordagem direta ou indireta sobre este fato. Mas você vai ver em alguns livros de teologia, alguns teólogos afirmando que depois que eles ressuscitaram e apareceram a alguns santos ali em Jerusalém, eles foram levados ao céu. Isso é uma conjectura, que não tem um apoio de uma narrativa bíblica. Não sabemos se eles apareceram em seus corpos físicos naturais ou com seus corpos já glorificados. O texto também não nos deixa claro. Mas, de qualquer forma, é um fato único e extraordinário. Número 8. Os cristãos, no decorrer da história até os dias de hoje, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a ciência, como qualquer uma das suas ramificações, já teria achado provas para desacreditar a Bíblia, mas nunca as encontrou. E o cristianismo já teria sido destruído, já teria acabado há muitos séculos. Mas porque o seu fundador vive, está presente, o cristianismo é a maior religião do mundo. Ou seja, na ocasião que eu escrevi essa apostila, não é? Era de fato a maior religião do mundo, né? O que eu deixei esse texto sem alterar, esse texto eu escrevi há 13, 14 anos atrás, certo? Mas hoje o cristianismo não é a maior religião do mundo em proporção. Quem sabe hoje qual é a maior religião do mundo em números de adeptos? Quem sabe? Islã. O islamismo. O islamismo está quase o triplo em relação à quantidade de cristãos que existem no planeta Terra. Veja bem, só há 14 anos o cristianismo era a maior religião do mundo. Passaram-se 14 anos e o islamismo hoje está 3 vezes mais o número de cristãos na face da Terra, né? Com 2 bilhões de seguidores, e transformou a história da humanidade. Acredita-se que estão quase beirando a 5 bilhões e 700 mil islâmicos no planeta Terra, numa população de 8 bilhões e meio. Uau! Então, como seria 69% do planeta islamizado. E isso é preocupante, porque o evangelho parece que perdeu considerável terreno. Não deveria, mas infelizmente aconteceu, mas também é um dos sinais da segunda vinda de Jesus, né? A avassaladora apostasia que tem crescido e engolido muitas igrejas. Se alguma coisa boa do mundo hoje se deve à influência do cristianismo em favor da humanidade. Consequências, resultados, benefícios da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver então quais são os benefícios bíblicos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Número 1,
a ressurreição de Jesus desmascara os falsos ensinamentos de diversas religiões, seitas heréticas e filosofias humanas. Espiritismo. Quem é a cabeça do espiritismo? Alguém se lembra? O fundador do espiritismo. Ninguém se lembra? Allan Kardec. Allan Kardec, maravilha. Pastora Darlete está com a tomada hoje em 1000 volts. Allan Kardec. Buda, quem sabe quem foi o fundador do budismo? Maomé. Buda, Gautama Buda. Temos Não. taoísmo, hinduísmo, shintoísmo, é uma mistura de ismo vindo lá da China, da Mongólia, confucionismo, tá? Taoísmo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo vieram da China, num lapso de mais de 2000 anos de história. E o materialismo, que é totalmente normal dentro dos países desenvolvidos, sobretudo a Europa. Então, a ressurreição de Jesus prova que o único que ressuscitou foi ele. Buda, nenhum dos demais tiveram a capacidade de saírem das cinzas para a vida. Número 2, a ressurreição de Jesus garante a ressurreição e a glorificação de todos os cristãos no dia da vinda de Cristo em glória. Todos os que creem em Jesus Cristo irão ressuscitar, no caso dos que já morreram, e receber um novo corpo. Assim também acontecerá com os que estiverem vivos naquele dia. É o que nos ensina a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Número 3, a ressurreição de Jesus nos garante o intercessor junto ao Pai. É o que Lucas falou, né? Ele tinha que ir para que pudesse ele enviar o quê? O Espírito Santo. Então nós temos 2 intercessores, anote aí. Nós temos 2 intercessores, nós temos 2 paracletos, nós temos 2 consoladores, porque Jesus mesmo disse, eu irei ao Pai e rogarei a ele um outro consolador, porque ele era esse consolador, porque a palavra consolador vem da palavra grega paracletos, que quer dizer advogado, intercessor, não é? Defensor. Então, nós temos o Espírito Santo e Jesus como nosso intercessor. Jesus agora, fisicamente, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E aqui na terra, ele está intercedendo por nós. Diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que chega um momento que não sabemos como orar, não sabemos como pedir. Alguém já leu esse texto? Tem um momento que a gente está orando e, de repente, trava tudo. Nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar. Aí quem entra no cenário para nos ajudar a orar, a interceder? O Espírito Santo. Ele vem, se manifesta com gemidos inexprimíveis. Então, não se esqueçam que Jesus e o Espírito Santo são os nossos consoladores e são os nossos paracletos. Número 4. A ressurreição de Jesus ensina que os cristãos não devem viver para si, mas para o Senhor. Isso significa que cada cristão e tudo o que tem não pertence a si mesmo, mas a Cristo. Tanto o cristão como seus bens pertencem ao Senhor e precisa estar à disposição do reino de Deus. Meu carro, minha casa, meu sapato, meus terrenos no Brasil, é um direito seu dizer isto. Mas à luz da Bíblia, ainda que diga meu, que você se esforçou, trabalhou, colocou o seu nome, mas à luz da Bíblia não é nada nosso, não. É tudo dele. Pastor, não tenho muita certeza disso, não. Ué, então Romanos 14, 7, 8 e 9 tem algo errado. Vamos lá, Romanos 14. Nós somos mordomos, né, pastor? Exatíssimo. Ô, pastora Darlete, só por causa disso a senhora agora vai ganhar 50 para dormir feliz. Maravilha! Meu Deus, 50 para a senhora. Ô, Espírito Santo, tu é lindo, tu intercedeste pela tua serva agora.
Nós somos mordomos, cuidadores, administradores de todos os bens que recebemos nesta vida. Dispenseiro, irmão, ficou quietinho aí, tá no oculto e no escondido, meu Deus, dispenseiros, meu Deus. Romanos 14, 7, 8 e 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Uau! Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, você pode ter pouco, pode ter muito. Alô? É dele. Tudo é dele, seu carro, sua casa, seu esposo, sua esposa, os seus talentos, sua saúde, menos enfermidade. Enfermidade não é dele, não. Mas tudo que tem em você, em mim, em nós, é dele. Às vezes eu vejo alguns crentes arrogantes batendo com a mão no peito. Eu pude hoje ganhar $5.000 na minha carpintaria, é muito meu, é esforço do meu suor. Até, mas se Deus não te dá vida, saúde, você não vai ter esforço, você não vai ter suor, você não vai bater no peito para dizer que um dia ganhou $5.000. Isso é um pouco arrogante, entende, irmãos? Ele ganharia mais, ficasse quietinho, só para dar glória. Ganhei, sim, eu fico dando só glória. Não precisa se exibir para humilhar as pessoas que não conseguiram ganhar naquele dia $5.000. E ela tem que ter consciência que se ela ganhou, é por graça, é por misericórdia. E é dele, ó. E é tudinho dele. O negócio é termos graça e sabedoria de Deus para saber administrar o que ele está nos dando. Número 5. Ô, pastor, não é pior do que o pastor falar que eu já escutei, né? A minha igreja prega quem eu quero. Aí é forte. Aí dói na espinha e na cabeça. Meu Deus, não. Somos mordomos, não somos donos. Não temos a escritura de posse do reino e muito menos da igreja local. Entende? É uma questão até de humildade e de conhecimento bíblico básico. Me perdoem a franqueza, estou analisando, não julgando, mas analisando o comportamento de certos obreiros que dizem, meus obreiros, meus diáconos, meus pastores, meus evangelistas, meus. Eu muito mal olho para minha meia colorida de bolinhas vermelhas, minhas meias. Com muita dificuldade, né? Senhor, obrigado. Comprei essas meias de bolinhas vermelhas porque tu me deste vida, saúde, me abriste porta de trabalho. É minha, porque está no meu pé, mas veio das tuas mãos. E, gente, será que a gente não está acostumado ainda a agradecer a Deus pelo pouco e pelo muito? Nós, às vezes, só enchemos a boca para agradecer, ganhei $10.000 numa semana. Não, se você ganhou $50, um par de meias, um prato de comida na sua mesa, ó, é dizer obrigado, Senhor, está aqui. Eu suei a camiseta para comprar essa comida, mas veio tudo das tuas mãos. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Romanos 11:36. Número 5. A ressurreição de Jesus dá certeza que haverá um juízo vindouro para todos os ímpios. Todos aqueles que negam ou negarão ainda a Cristo serão julgados e condenados ao inferno. Ontem um aluno me perguntou, pastor, vamos ser sinceros? Pois não, irmão, estamos estudando aqui a palavra de Deus, estávamos na nossa aula de escatologia, na turma das terças-feiras. Quem está lá no inferno agora, esperando a ressurreição para o trono branco, vai ter alguma chance de reconsiderar a situação? O que é? Repita a pergunta. Mas quem está hoje no inferno, perdeu a salvação ou não teve oportunidade, ou rejeitou a salvação, Deus não vai reconsiderar? Se reconsiderar. Não vai ter uma chance, né, de não chegar no trono branco? Não, meu irmão. Aí seria purgatório.
A reconsideração ocorre no purgatório, se fosse o purgatório uma verdade. Mas quem está hoje no inferno temporário, que é o Sheol ou Hades, ou lugar de tormentos, quem está lá agora, e são milhões de almas, ela já tem a plena consciência que vão ressuscitar no corpo semelhante a este aqui, ó, e vão se apresentar a Cristo no trono branco para a confirmação da sua condenação eterna. Em outras palavras, elas têm, né, consciência de que não tem retorno. Só que na ressurreição, diante do trono branco, elas simplesmente vão estar plena e completamente e definitivamente separadas da presença de Deus. Então, o trono branco vai ser simplesmente a confirmação da sentença condenatória, porque quem está hoje no inferno já sabe, não tem volta, não tem retorno. Não é como no purgatório, que a Igreja Católica ensina, que vai ter uma oportunidade de purificação de pecados e até mesmo, né, dar um jeitinho para entrar no céu. Mas não é assim, não, irmãos. Não é à toa que Jesus, nos 4 evangelhos, se dedicou 76 vezes falando do inferno e só 21 vezes falando do céu. Ó, então, por que Jesus deu tanta ênfase em ensinar e falar mais do inferno do que do céu? Porque é o lugar que ele menos quer que os seres humanos estejam indo. Estão me entendendo? Por isso que ele falou só 21 vezes do céu. Que o céu é difícil, é muito difícil. Mas o inferno é muito fácil de se entrar. Basta não crer, não é, em Jesus Cristo. Ele mesmo disse, quem crê e for condenado, né, quem crê e for condenado, aliás, quem não crê será condenado, né? Está bem claro lá no Evangelho de Mateus. Para o capítulo- céu, pastor Luiz, a gente tem que querer ir, para o inferno vai sem querer. Vai sem querer. Isso. Olha só, irmão Zandro, recebeu a Vamos. unção da pastora Darlete. No céu tem que querer, É. tem que se esforçar. É tomar da força o céu. Papai do céu, deixa Deus lhe usar mais, pastor, eu vou dar mais pão para a senhora. Tem que ser tomada a força. Agora, o inferno, você não precisa fazer força nenhuma, nem se esforçar para nada. Você vai assim, ó, deslizando como tobogã em água, com facilidade. Você, quando abrir o olho, já não tem mais jeito. Que Deus Não tenha de nós. não precisa nem pensar e nem querer, né? Já Exato. vai. A tendência, irmão Gilberto, perfeito essa colocação, a tendência humana nossa é de nos levar direto para o inferno. É a tendência, não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. A situação da nossa pecaminosidade é tão grave que basta nós não fazermos nada, que é o suficiente para lá na frente o diabo dar todas as condições para entrarmos facilmente no inferno. Número 6. A ressurreição de Jesus garante o cumprimento da promessa de que Cristo levará os seus para morar com ele. Ele garantiu isso aos seus seguidores. Que coisa maravilhosa. Então, nós temos todas estas 6 consequências, benefícios, resultados da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar para os ofícios sagrados de Jesus. Isso aqui é muito lindo porque Jesus foi e é o maior de todos os profetas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Jesus é o Rei dos Reis. Vamos, então, deixar isso bem claro. Jesus tem 3 ofícios que ninguém na história bíblica os teve. Rei, profeta e sumo sacerdote. Davi foi profeta. Davi foi rei, mas Davi não foi sumo sacerdote. O profeta Samuel foi sacerdote. O profeta Samuel foi profeta, mas ele não foi rei. Bem, muito interessante isso, né? Nenhum personagem da história bíblica trouxe em si esses 3 títulos, unicamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos, pelo menos, iniciar sobre Jesus, o maior de todos os profetas. Eu fiquei de corrigir os exercícios, mas eu vou fazer algo melhor.
eu vou postar as respostas, né, para nós não perder tempo, estendermos o tempo de aula, né, por respeito aos irmãos que trabalham muito cedo, né, e hoje tivemos que nos estender um pouquinho em certas abordagens, mas vocês não vão ficar em nada prejudicados, tá? Eu vou fazer essa postagem entre hoje e o fim de semana, fiquem atentos que as respostas dos exercícios vão estar lá, aí vocês transferem, né, para as suas apostilas, porque vai ser a base da nossa provinha de Cristologia. Vamos lá, então, Jesus o maior de todos os profetas. Vamos entender bem rapidamente, porque não vai dar para falar tudo hoje em 9 minutos, que é o tempo que nós temos para terminar essa aula, 9 minutos. Se confunde demais a expressão profético, e é uma coisa que não adianta, entende? Pô, você pode pregar, você pode ensinar, você pode até carinhosamente mostrar na Bíblia. Hoje há um conceito terrivelmente distorcido dessa expressão profético. Tá? Eu creio que eu já toquei nessa tecla algumas vezes, né? Hoje é normal nas redes sociais você encontrar semana profética, culto profético, Santa Ceia profética, dieta profética, não é? Comida profética. Peraí. Qual é o sentido dessa expressão profético? Ela é para trazer o quê? Um sensacionalismo ou um esclarecimento bíblico? Então temos que ter muito cuidado. Essa palavra está sendo mal usada e parece com a intenção de criar sensacionalismo. Quem já percebeu isso? Ou somente eu? Parece que é uma coisa para criar sensacionalismo. E você olha pelo sentido bíblico, não encaixa. Dieta profética, ginástica profética, semana profética, culto profético, comida profética. Hoje eu recebi um e-mail, comida profética. Falei, rapaz, parecia mais uma comida baiana, carregada de pimenta e acarajé. Peraí, comida profética? Dieta profética? Não, pastor, eu tenho que entrar numa dieta profética. Como assim? Eu estou pesando 360 libras. Eu acho que você não tem que entrar numa dieta profética, você tem que entrar numa lipoaspiração, tem que entrar na faca. 7 semanas proféticas, campanhas, né, que fazem hoje nas igrejas também. O quê, meu irmão? Mas para quê? Qual é o objetivo disso? Vamos ser bíblicos. Qual é o objetivo de tanto profético? Impressionar? Acredito que sim. Promover o nome de um ministério? Acredito que sim. Por favor, não tome isso como uma crítica. Nós estamos pensando de forma bíblica, de forma teológica. Estou batendo nessa tecla pela questão de que Jesus foi o maior de todos os profetas. Qual o significado da palavra profeta dentro da Bíblia? Vamos lá, alguém pode me dizer? De forma simples e objetiva. Significado da palavra, o que você entende no significado da palavra profeta dentro do aspecto bíblico? É o mensageiro de Deus, é a pessoa que traz a mensagem de Deus para o povo. A pessoa que traz a mensagem, um mensageiro da palavra de Deus. A profecia mais completa e perfeita que se conhece é a Escritura Sagrada. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia mais completa que existe é a revelação escrita, a Bíblia, a palavra de Deus. A evangélica está indo e voltando, mas é isso aí, é a conexão que dá esse probleminha. Às vezes a conexão desse probleminha, né? O Lucas já saiu fora do ar, ele já avisou que a conexão dele entrou em parafuso e infelizmente ele não conseguiu se manter na aula. Muito bem. A irmã Dani também militou, mandou mensagem aqui falando que ela nem conseguiu conectar também. No Brasil, infelizmente, dá muito, aqui também, mas no Brasil a frequência de problemas de conexão ela é intensa. Mas vamos lá. Jesus é o maior de todos os profetas, mas vamos lá. Você sabe o que é um ofício? Ofício é uma função, isso no sentido aqui específico da nossa lição. Jesus desempenhou com excelência 3 grandes sagrados ofícios, profeta, sacerdote e rei. Nenhuma outra pessoa na história exerceu essas 3 funções ao mesmo tempo.
só Jesus. A Bíblia diz que Melquisedeque foi rei e sacerdote, mas não foi profeta. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote, mas não foi rei. Davi foi rei e profeta, mas não foi sacerdote. Por isso, e muito mais, Jesus Cristo é tão extraordinário. A Bíblia nos fala sobre inúmeros profetas: Enoque, Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, João Batista, entre muitos outros. Jesus Cristo é maior do que todos eles, porque além deles mesmo profetizarem acerca da vinda de Cristo, o conhecimento deles dependia de revelação da parte de Deus. Por isso diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus, sendo a própria palavra de Deus, feita em carne, dizia: em verdade vos digo, eu porém vos digo. A função do profeta era de ser o porta-voz de Deus ao povo. Era um transmissor da vontade divina. Deveria pronunciar juízos e bênçãos, denunciar pecados e prever o futuro. O período áureo, ou seja, o período de ouro dos profetas, durou cerca de 500 anos, de 1000 a 500 a.C. Inúmeros destes foram anônimos, citados em Juízes, os 2 livros de Reis, etc. Jesus Cristo, como o maior de todos os profetas, foi imparcial, claro, eloquente, coerente, sensível às necessidades do povo, corajoso, poderoso e preciso. A palavra profeta vem do hebraico navi, profeta. Ela ocorre aproximadamente 309 vezes nas Sagradas Escrituras. No sentido mais abrangente, falando em ordem cronológica, os primeiros profetas foram Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Arão, Moisés, etc., até chegar em Samuel. No sentido restrito, ou seja, limitado da palavra, ou seja, onde o povo de Israel adotou e passou a usar este termo mais especificamente, foi somente a partir de Samuel onde surge o ministério profético. Quando Jesus Cristo se transfigurou diante dos 3 dos seus apóstolos, ali aparece Moisés e Elias, dando a entender que este último, Elias, foi o maior representante da classe profética. Geralmente os profetas tinham escolas de discípulos. Muitos foram profetas literários, escreveram livros e outros não. Em relação aos que escreveram, os estudiosos dividem a Bíblia em 2 categorias: profetas maiores, vai de Isaías a Daniel, e profetas menores, vai de Osés a Malaquias. Isso ocorre porque uns foram mais importantes do que os outros, mas devido ao tamanho dos livros que escreveram. O profeta também era chamado de vidente. Anotem isso aqui porque dá confusão. Né? Uma irmã certa feita encontrou a palavra vidente na Bíblia. Tem bruxaria na Bíblia? Que é isso, pastor? Tem bruxo na Bíblia. Olha que é vidente. Né? Bola de cartomante, bola de cristal. Calma, minha irmã. Ficou nervosa, não. A Bíblia não é a palavra de Deus, porque tá aí, tem cartomante no meio. Calma, minha irmã. Vamos explicar o significado. Que no Antigo Testamento a palavra hebraica navi também tinha o significado de vidente. Ela ficou muito nervosa, custou ajudá-la a entender, né, que esta palavra na língua portuguesa tem vários significados. A Bíblia também fala sobre os falsos profetas. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. No Novo Testamento encontramos profetas, mas num sentido bem diferente do Antigo Testamento. Na próxima aula a gente vai dar um melhor desenvolvimento sobre essa temática de Jesus como o maior dos profetas, e aí vamos também abordar Jesus como sumo sacerdote, tá? Mas deixando bem claro que o profeta no Antigo Testamento era completamente diferente ao do Novo Testamento. Por isso é bem confuso hoje ouvirmos pessoas assumindo um púlpito dizendo: eu sou profeta de Deus nesta noite. Tem que se esclarecer. É profeta em que sentido? De mensageiro ou daquele que tinha o ministério do Antigo Testamento? Isso tem que deixar bem claro, né? Por isso, para evitar esse tipo de duplicidade, não é conveniente dizer isso. É bom dizer: eu sou mensageiro de Deus nesta noite, né? Do que você dizer profeta, porque na cabeça de muitos vão se remeter ou ir à ideia do que era o profeta nos tempos do Antigo Testamento. E a profecia hoje ela trabalha diferente como ela trabalhava nos tempos
do Antigo Testamento. Perfeito? Então, paramos por aqui. Próxima aula, então, a gente vai dar, então, uma profundidade maior sobre Jesus como profeta e entrarmos Jesus como sumo sacerdote. Fique ligado que a gente vai postar até o finalzinho de semana, até no máximo domingo. Estamos postando aí as respostas, não é, dos exercícios de cristologia para você, então, já estar estudando, trabalhando em cima deles, porque é em cima deles que nós vamos extrair a nossa provinha, tá? Já para facilitar a vida dos irmãos. Dúvidas, perguntas? Tudo por enquanto certinho? Tudo por enquanto certinho? Maravilha. Que dia que é a prova mesmo, pastor? Deixa eu consultar aqui no meu calendário. 1º de março. Anote aí, a prova de cristologia vai acontecer no dia 1º de março. Dia 8 começamos a nova matéria, tá bom? Então, 1º de março é a nossa provinha de cristologia. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, converse conosco no nosso privado. Deixo bem claro, se alguns dos irmãos têm nos enviado mensagens no privado essa semana a gente está um pouquinho assim sobrecarregado, mas a partir de sexta-feira em diante eu já estou separando para um tempo durante o dia, né, atender algumas mensagens que alguns irmãos têm me deixado no privado. Não é que eu não queira ter atendido antes, é porque eu tenho passado uma semana bem apertada, nós estamos nos preparando para alguns eventos aí à frente, entendeu? Mas a partir de sexta, sábado, domingo, já estou respondendo algumas das mensagens de irmãos que me têm enviado no privado. Ô, pastor, qual que é a próxima matéria? Eu ainda estou fechando, eu estou fazendo uma pequena alteração, por isso que eu peço esse tempinho de alguns dias, né, que eu estou fazendo um remanejamento, porque eu tive problemas com algumas apostilas, né? Algumas apostilas minhas sofreram um hackeamento e danificaram, não toda, mas uma parte. Então, eu estou tentando reconstituir algumas apostilas. Eu ia seguir uma ordem dentro do cronograma, mas devido a esse dano que eu tive com algumas apostilas, estou sendo obrigado a fazer duas coisas. Estou restituindo algumas apostilas e, para ganhar tempo, eu estou movendo algumas matérias baseadas que eu já tenho a apostila pronta, sem nenhum dano, e aí vou colocar no lugar delas. Eu creio que já na próxima semana eu já vou avisar vocês, sem nenhuma delonga. Eu pergunto porque, para saber, né? Porque eu não sei se Naquela essa é a nossa ordem, eu me última recordo, a matéria. senhora já me apresentou uma lista, né, com seu esposo, da Isadora. Não estou bem consciente disso, mas fique bem tranquila que não vai haver erro e muito menos prejuízos de vocês perderem nenhum tipo de matéria que tem adiante, e também o mesmo vai acontecer com os demais alunos. Meus irmãos, Deus falou nesta noite com alguns de nós através da sua palavra, Amém. sim ou não? Aleluia! E o mais importante, que ele continue nos falando e nos ministrando, né? Quero terminar esta aula pedindo que estejamos orando, né, uns pelos outros, né, para que Deus possa estar se movendo de uma forma muito especial nas nossas vidas, não é? Possa trazer um despertamento, como está trazendo, né, em Asbury University, ali no Kentucky. Quem sabe, né, Deus vai aí atingir a sua casa, a sua família, a sua igreja, com esse despertamento, né? Não se assuste. Se começar a abrir uma labareda aí na sua casa, na sua família, na sua igreja, não se assuste, porque vamos partir de um princípio básico. A Bíblia diz que a apostasia dominaria muito mais do que o avivamento, mas na verdade estamos vendo um despertamento, que avivamento teria que ser mundial, e um despertamento local. E entendemos que esse despertamento está vindo para fazer o quê? Despertar a igreja a trazer a mensagem final antes do arrebatamento da igreja. Porque se a igreja não recebe esse despertamento, meu Deus, a quantidade de gente que vai subir vai ser muito pequenininha. Mas Deus tem um amor tão grande pela igreja e pelo mundão, o que ele está fazendo? Está levantando a igreja, está dando uma descarga elétrica na igreja para que nós possamos evangelizar, trazer a mensagem final que vai culminar com o arrebatamento da igreja. Quero fazer uma oração com você. Desde manhã está queimando no meu coração um texto. Me permita só, são 2 versículos. Eu quero compartilhar com vocês unicamente 2 versículos. Está queimando desde as 6 horas da manhã no meu coração. Está lá em Ezequiel, capítulo 20. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 47 e 48.
desde as 6 da manhã, está queimando forte. E eu falei comigo e com Deus, eu vou compartilhar esse texto no final da aula com os alunos, né? Porque Deus tem algo a nos ministrar através desta palavra. Ezequiel capítulo 20, versos 47 e 48, assim diz a palavra de Deus. E dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E o verso 48. E verá toda a carne, que eu, Senhor, o acendi. Não se apagará. Amém. Aleluia. Eis que Amém. acenderei em ti um Glória a fogo. Deus. Lamanturica da massoma Aleluia. nébias. Glória a O Deus. fogo, mixerebaracassumas. Quem te consumirá toda árvore verde, lamananda, rabassúbia, árvore verde, fala de uma vida ainda não amadurecida, lamandurúbias, e toda árvore seca fala daquela vida indiferente, liminigas. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos dele do sul até o norte. Deus quer isso. Ele vai mandar esse fogo. Como, Amém. quando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei pela Escritura Sagrada, que Deus vai levantar um fogo na sua Aleluia. vida, na minha vida, na Glória minha a Deus. casa, Eu na sua creio, casa, recebo. na sua igreja, na sua família, Em na nome de Managassarabaxerequeia. E não tenta apagar esse fogo, não. Lamanogosúbias, porque eu preciso, você precisa. Amém. Nós precisamos deste Eu fogo, preciso. porque do contrário não vamos Desse subir não, Lamandoro, e vamos levar sangue inocente nas nossas mãos. Pai amado, eu levanto as minhas mãos louvando o teu nome, agradecido, Senhor, por tudo que tu tens feito e por tudo que ainda tu farás em favor do teu povo. Estamos vivendo dias difíceis, dias que estão marcando a saída da tua igreja desta terra. Pai, 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 eu te suplico em nome de Jesus, como disse Ezequiel no texto que acabamos de ler, que tu enviarias um fogo, ó Deus, e nós estamos precisando de viver um evangelho aquecido por este fogo, aquecido por este poder, aquecido por esses dons espirituais. Muita indiferença, muita irreverência na tua casa, Labaxerequedaraia, muita indiferença à tua palavra, Lamanagasúbias. Espírito Santo, envia esse fogo na casa dos meus irmãos, na família dos meus irmãos, nas igrejas dos meus irmãos, Alabaxarabacaias. Quebranta, Senhor, a tua igreja, dá sentido de arrependimento, de confissão de pecados. A igreja precisa arrepender-se dos seus pecados, confessá-los, alabado, e buscar a tua presença, o teu rosto, a tua face. Deus, abençoa os meus irmãos, toca-os agora com a tua virtude fresca, toca-os poderosamente, toca o Fábio, o Wince, o casal Soares, a tua serva a pastora Arlete, a tua serva irmã Isabel, irmã Jennifer Jackson, irmão Kleber, irmão Vânia, irmão Jober, irmã Angélica, Isadora, toca, meu Deus, a casa do nosso irmão Zando, sua esposa, irmã Fernanda, toda a sua família, Espírito Santo, toca o Lucas, toca os alunos que não puderam vir, Leidiane, toca, Espírito Santo, queima, meu Deus, essas famílias com a tua unção fresca. Precisamos desta labareda, deste fogo, labanduriantarabacaias, ribalabassúbias. Espírito de Deus, manifesta a tua bondade, levantando-nos e usando-nos nas nossas igrejas, abençoando as igrejas locais, os pastores locais, dando a eles um despertamento nunca antes vivido ou experimentado. Muito obrigado, a ti oramos, a ti te louvamos, a ti te agradecemos por esta aula, que nos tem mais uma vez revelado a maravilhosa, gloriosa, divina e humana pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos um restante de noite em paz, em segurança, uma semana de grandes bênçãos, um fim de semana de alegrias, e que possamos, com a tua bondade e misericórdia, estarmos na próxima
próxima semana de volta para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, é a oração que a ti fazemos, agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Receba esse fogo, não deixe ele apagar, e quando começar a fogueira, a labareda, não tenta apagar, deixa queimar, porque é Deus que está no assunto e é Deus que está na causa. Amém. Nosso lema, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Bom descanso, uma excelente noite, um abençoado final de semana e até a próxima quarta, 22 de fevereiro, com a bênção do nosso Deus. Obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém.